Imagine acordar um dia e descobrir que tropas estrangeiras, fortemente armadas, cruzaram a fronteira do seu país sem autorização. Isso não é um filme de ficção e nem é um pesadelo distante. Isso realmente aconteceu. E aconteceu aqui, no Brasil. A Venezuela de Nicolás Maduro acabou de dar um passo que pode mudar tudo na geopolítica da América Latina. Mas antes de entrarmos nesse incidente alarmante, vamos entender o contexto. A Venezuela, que já foi uma das nações mais ricas da região, hoje é um estado falido, com uma economia em colapso, inflação que beira o absurdo e um regime ditatorial que oprime seu próprio povo. Não é surpresa que mais de 60 mil venezuelanos tenham cruzado a fronteira com o Brasil apenas em 2024. E não estamos falando apenas de famílias em busca de refúgio, estamos falando de um êxodo em massa, de pessoas desesperadas fugindo de uma crise humanitária sem precedentes. Agora, o que aconteceu na fronteira entre Roraima e a Venezuela vai além disso. Tropas venezuelanas fortemente armadas adentraram o território brasileiro, ficaram por alguns minutos e depois retornaram. Isso vai além de uma violação à soberania nacional. É um recado claro de Maduro para o Brasil e para o mundo. Mas por que Maduro faria isso? O que ele ganha ao desafiar o Brasil dessa forma? A resposta está no jogo de poder que ele joga há anos. Maduro sabe que, em um momento de fragilidade política e econômica, nada como um inimigo externo para unir o povo em torno do regime. E o Brasil, com sua política externa supostamente neutra, parece ser o alvo perfeito. E por que o povo brasileiro parece estar de braços cruzados? Será que estamos à beira de um conflito? Fique até o final, porque essa história vai te deixar de queixo caído. Bem, eu não gosto de falar muito nisso, só vou falar uma vez para não encher o saco. Verifique aí a sua inscrição se você já é inscrito aqui no canal, A História do Poder, e muito obrigado. Bem, para entender a gravidade do que está acontecendo na fronteira entre Brasil e Venezuela, precisamos voltar um pouco no tempo e analisar como a Venezuela chegou a esse ponto de colapso. A história da Venezuela é marcada por altos e baixos, mas nada se compara ao que o país vive hoje sob o regime de Nicolás Maduro. Nos anos de 1970, a Venezuela era considerada uma das nações mais ricas da América Latina, graças às suas vastas reservas de petróleo. O país chegou a ser um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e a sua economia parecia promissora. No entanto, a dependência excessiva do petróleo e a má gestão dos recursos levaram a uma série de crises econômicas ao longo das décadas. A situação se agravou drasticamente com a ascensão de Hugo Chávez em 99. Chávez implementou políticas socialistas que, embora populares no início, acabaram por destruir a economia venezuelana. A nacionalização de empresas, o controle de preços e a expropriação de propriedades privadas afastaram investimentos e levaram ao colapso da produção nacional. Quando Nicolás Maduro assumiu o poder em 2013, após a morte de Chávez, a Venezuela já estava em espiral descendente. Hoje, o país vive uma das piores crises humanitárias do mundo. A inflação anual supera 1000%. O salário mínimo não é suficiente para comprar uma cesta básica e milhões de venezuelanos passam fome. Segundo a ONU, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país desde 2015 em busca de melhores condições de vida. E o Brasil, como vizinho direto, tem sido um dos principais destinos. Só em 2024, como eu disse no começo do vídeo, foram mais de 60 mil venezuelanos cruzando a fronteira com o Brasil. Muitos deles entram pelo estado de Roraima e desse total, cerca de 21 mil são crianças e adolescentes, muitos deles desacompanhados ou com pessoas que não são seus responsáveis legais. A situação é tão crítica que a Unicef tem trabalhado com autoridades brasileiras para garantir que esses refugiados tenham acesso a direitos básicos como saúde e educação. Mas não são apenas refugiados que estão cruzando a fronteira. Bem, segundo relatos, viaturas militares venezuelanas cruzaram a fronteira brasileira, adentrando alguns metros do nosso território. Eles ficaram por pouco tempo e é aí que está o problema. Esse incidente, que pode parecer pequeno à primeira vista, é na verdade parte de uma estratégia maior de Maduro. Mas a mensagem foi clara: estamos aqui e podemos voltar quando quisermos.
fica parecendo que o Brasil é terra de ninguém. Enquanto países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, têm políticas firmes contra imigrantes ilegais, simplesmente carros fortemente armados entram no nosso território e o Brasil não faz absolutamente nada. Isso é muito preocupante. Esse incidente não foi um ato isolado, porque ele faz parte de uma série de movimentações militares que Maduro tem realizado na região. Nos últimos anos, a Venezuela tem aumentado sua presença militar perto da fronteira com o Brasil, realizando exercícios militares e testes de armamento. Essas ações são vistas como uma tentativa de Maduro de projetar força e desviar a atenção dos problemas internos do país. Mas por que Maduro escolheu justamente a fronteira com o Brasil para essa demonstração de força? A resposta pode estar na relação histórica entre os dois países. O Brasil sempre manteve uma postura fraca de neutralidade em relação à Venezuela, evitando confrontos diretos e buscando uma solução diplomática para qualquer conflito. No entanto, essa postura pode estar sendo interpretada por Maduro como uma fraqueza. E por falar em fraqueza, mais do que nunca nós precisamos ser fortes. Isso porque nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde a insegurança não atinge apenas a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, mas talvez atinja a sua casa. E o pior de tudo é que muitos estão descuidados em meio a toda essa crise de insegurança. Por isso, eu disponibilizei o guia digital Blindando Sua Casa e deixei para você baixar agora mesmo, no primeiro comentário fixado. Esse livro vai te ensinar maneiras de maximizar a segurança da sua casa contra todo tipo de criminoso que você puder imaginar e também vai te ajudar a proteger sua casa de incêndios acidentais. Então clique no primeiro comentário fixado para você conseguir acessar o seu guia, mas tome cuidado, porque se você deixar para depois, talvez não consiga acessar. Bem, e enquanto isso, o Exército Brasileiro foi colocado em alerta e blindados estão sendo enviados para a região nesse exato momento. O Ministério da Defesa anunciou um dos maiores exercícios militares do ano na fronteira com a Venezuela, envolvendo o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Mas será que isso é suficiente? Para muitos especialistas, a resposta é não. A situação na fronteira é complexa e delicada. De um lado, temos um regime ditatorial que está desesperado para manter o poder a qualquer custo. Do outro, um Brasil que tenta mal e porcamente equilibrar uma política de neutralidade com a necessidade de proteger a soberania do país. E no meio de tudo isso, milhares de refugiados que buscam uma vida melhor, longe da miséria e da opressão. Antes de tentar entender o jogo de Maduro, é preciso entender que ele não é um líder qualquer. Apesar de continuar destruindo o seu próprio povo, ele é um mestre em manipulação e distração. Enquanto seu país afunda na crise humanitária, ele utiliza de manobras militares e bravatas para desviar a atenção. E essa última movimentação em questão é uma jogada muito bem calculada. Maduro tem um histórico de usar conflitos externos para consolidar seu poder interno. Em 2015, por exemplo, ele criou uma crise diplomática com a Guiana, reivindicando parte do território guianense rico em petróleo. Essa manobra foi vista como uma tentativa de desviar a atenção dos problemas econômicos e políticos que já assolavam o país. Agora, Maduro parece estar repetindo a mesma estratégia, mas com o Brasil como alvo. Ao desafiar a soberania brasileira, ele não apenas projeta força para o seu povo, mas também testa os limites do governo brasileiro. E, até agora, a resposta do Brasil tem sido tímida, que pode encorajar Maduro a continuar com suas provocações e, quem sabe no futuro, até tomar parte do território brasileiro, e isso é perfeitamente possível. Mas o que exatamente Maduro espera alcançar com essas movimentações? Para muitos especialistas, o objetivo é bem claro: manter o poder a qualquer custo. Enquanto a economia venezuelana continua em colapso e a oposição interna cresce, Maduro precisa de um inimigo externo para justificar suas ações e manter o controle sobre o país. E o Brasil, nesse contexto, é apenas uma peça no tabuleiro geopolítico de Maduro. Ao desafiar a soberania brasileira, ele não apenas projeta força para o seu povo, mas também envia um recado para o mundo. É como se ele dissesse: eu ainda estou no controle e não tenho medo de desafiar meus vizinhos, o que é uma tremenda de uma afronta. Mas até quando o Brasil vai aceitar isso? E o que isso significa para a América Latina como um todo? Vamos entender isso agora. Enquanto Maduro brinca de guerra, o Brasil tenta equilibrar uma política de neutralidade com a necessidade de proteger sua soberania. Mas será que essa postura funciona? Será que ela funcionou ao longo da história? Vamos analisar a
resposta do Brasil ao incidente e o que isso significa para o futuro da região de Roraima. Após a incursão dessas tropas, o governo brasileiro tentou a todo custo passar o pano e minimizar o incidente, chamando de isolado. Segundo fontes oficiais, contingente venezuelano adentrou alguns quilômetros no território brasileiro, mas não houve confronto. No entanto, a falta de uma nota de repúdio oficial é no mínimo preocupante e vergonhosa. E agora eu quero saber de você que está me assistindo agora, o que você pensa sobre essa invasão, se assim como eu você também concorda que isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Por favor, deixe aí nos comentários que com certeza eu vou te responder. É sempre muito bacana interagir com vocês. Bem, para um país que preza por sua soberania, a ausência de uma resposta mais contundente pode ser vista como um sinal de fraqueza. Bem, mas também é importante entender uma coisa. A crise na Venezuela, ela não vai acabar tão cedo. Com uma economia em colapso, inflação galopante e um regime ditatorial que oprime seu próprio povo, a situação só tende a piorar. Isso porque o Maduro ele não adota medidas liberais e econômicas. É sempre o Estado tendo mais controle sobre o povo. É sempre o Estado cobrando mais impostos, punindo quem produz e bonificando quem não faz nada. Imagina o absurdo que é a expropriação. Você ter uma propriedade que você trabalhou duro para poder comprar e simplesmente, de uma hora para outra, o Estado toma. Me diga, qual empresa tem ânimo de colocar seus negócios em um país como esse? Aposto que nenhuma. Então, com isso, redução de emprego e sem empregos, o povo não tem renda e sem renda, o povo passa fome. A conta é simples, não precisa ser nenhum gênio para chegar nessa conclusão. Só em 2024, mais de 60 mil venezuelanos cruzaram a fronteira com o Brasil. Isso é muita gente, é um espaço tão curto de tempo. E para essa situação na Venezuela mudar, não é tão fácil. É justamente como eu estou te dizendo. É preciso que medidas liberais e econômicas sejam tomadas. E isso serve de exemplo para qualquer nação ao redor do mundo, especialmente aqui para o Brasil. Afinal de contas, a América Latina é berço do socialismo e a qualquer momento estamos suscetíveis a um governo mais autoritário que coloque tudo a perder. Bem, mas também não seria tão rápido implementar medidas socialistas aqui no Brasil. Digo isso por conta da vasta extensão territorial que nós temos, a nossa enorme população, então não seria tão fácil implementar isso como em um país pequeno, como é o caso da Venezuela. Mas de qualquer forma, não podemos baixar a guarda. Precisamos sempre escolher muito bem os nossos governantes e sempre verificar se eles defendem políticas liberais econômicas, porque isso é o que vai definir se um país prosperará ou não. Inclusive, aqui vai uma recomendação pessoal minha, e se você ama sua família, se você ama o seu país, leia As 6 Lições de Ludwig von Mises. Eu vou colocar o link aí na descrição e também no comentário fixado. Tem na Amazon e você pode ler, dar de presente para alguém, especialmente os jovens. Presenteie esse livro para algum jovem da sua família ou que você queira muito bem. Além de tudo isso, a situação na fronteira é um reflexo de uma crise maior na América Latina. Com a Venezuela em colapso e outros países da região enfrentando crises políticas e econômicas, a estabilidade da região está em jogo. E o Brasil, como maior economia da América Latina, tem um papel crucial a desempenhar nesse cenário. Mas o que exatamente o Brasil deve fazer? Para muitos especialistas, a resposta é clara. O país precisa adotar uma postura mais firme em relação à Venezuela, enquanto busca soluções diplomáticas para a crise. Mas não é só isso. É preciso que o Brasil mantenha sempre políticas liberais econômicas para não tomar o mesmo rumo que a Venezuela. E o Brasil precisa urgente aumentar a pressão sobre o regime de Maduro, fortalecer a presença militar na fronteira e trabalhar com outros países da região para encontrar uma solução para a crise. No entanto, qualquer ação do Brasil deve ser cuidadosamente planejada para evitar uma escala do conflito. Afinal, a última coisa que a região precisa é de uma guerra. Já não basta ter que lutar com a fome contra a perseguição na Venezuela. Imagine o povo venezuelano se ver no meio de uma guerra. Bem, mas enquanto isso, o povo brasileiro precisa estar atento. A crise na Venezuela, como eu disse, não é um problema distante. Ela já está batendo a nossa porta. E se não agirmos agora, as consequências podem ser catastróficas. Uma coisa é certa, a chapa esquentou e o Brasil precisa acordar
para essa realidade. Enquanto discutimos política interna, um ditador expansionista está testando os nossos limites. A incursão de tropas venezuelanas no território brasileiro não é apenas uma violação da soberania nacional, é um alerta de que a crise na Venezuela não é um problema distante, ela está na nossa frente. Então você provavelmente deve estar se perguntando, o que é que eu posso fazer diante de uma situação tão complexa? Eu me sinto impotente como cidadão, como eleitor. Bem, primeiro precisamos entender que a solução não virá apenas do governo. Enquanto cidadãos, temos um papel crucial a desempenhar. Precisamos cobrar ações concretas das nossas autoridades, mas também precisamos estar informados e engajados. Afinal, a história do poder não é feita apenas por grandes líderes, mas por pessoas como você e eu, que estão dispostas a lutar pelo futuro do nosso país. Além disso, é importante lembrar que a crise na Venezuela não é apenas um problema político. E você, o que acha que deve ser feito? Gosto muito de ouvir a opinião de vocês, então deixa nos comentários aí o que você acha. E se você acha que esse vídeo é importante, compartilhe. Precisamos falar sobre isso, porque no fim das contas, é sempre o povo lutando e cobrando os políticos. Enquanto isso, fique atento. A situação na fronteira pode mudar a qualquer momento e quando isso acontecer, você vai saber primeiro aqui no canal A História do Poder. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e claro, não esqueça de pegar o seu guia digital blindando sua casa. E é muito importante que você pegue agora mesmo, antes que esgote todas as unidades, porque se você deixar para depois, talvez não consiga acessar. Então, não vacile, pegue o seu guia digital blindando sua casa. Por hoje é isso, mas a conversa não acaba aqui. Nos próximos vídeos, vamos continuar falando de todos esses problemas geopolíticos na América Latina e no Oriente Médio. E por falar em América Latina e Oriente Médio, eu te convido a assistir esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, para você entender como seria uma operação liderada pelo Mossad, a agência de inteligência israelense, para prender o Lula. Tenho certeza que você vai gostar. Um abraço e fique com Deus.